E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da manutenção de computadores e para isso a gente trouxe um convidado especial, o técnico Marco Moura. Olá a todos, um prazer estar aqui para bater um papo sobre esse universo da informática e compartilhar algumas dicas. Que legal ter você aqui, Marco. Sabe, muita gente pensa que cuidar de um computador é basicamente ter um bom antivírus, mas pelo que eu vi, tem uma visão um pouco diferente, né? Na verdade, o antivírus é só o começo. Uma analogia que eu gosto de usar é comparar o computador com um carro, sabe? Você não troca só o óleo e acha que tá tudo resolvido. Tem que calibrar pneu, verificar os freios, dar uma olhada geral de vez em quando. Com o computador é a mesma coisa. Faz sentido. E, pensando nessa revisão geral, quais são aqueles cuidados básicos que a gente costuma deixar de lado, Marco? Um dos grandes vilões é o acúmulo de arquivos temporários. É como se você fosse acumulando um monte de lixo no seu computador, sabe? E isso vai deixando ele lento, sem espaço para funcionar direito. Então, a limpeza desses arquivos é essencial para manter o desempenho. Entendi. É como dar aquela organizada na mesa de trabalho, né? Libera espaço e deixa tudo mais fácil de achar. E além da limpeza, o que mais entra nessa revisão geral do computador? Manter os drivers atualizados também é super importante. Os drivers são tipo os manuais de instrução que o sistema usa para conversar com as peças do computador, sabe? Quando eles estão desatualizados, podem dar uns conflitos e até impedir que algumas coisas funcionem direito. Interessante. Nunca tinha pensado nos drivers como manuais de instrução. E como a gente sabe se os drivers estão desatualizados? Tem algum sinal de alerta? Às vezes o computador fica mais lento, a impressora não responde, o som começa a falhar. Esses podem ser sinais de que os drivers precisam de uma atualização, mas o ideal é não esperar os problemas aparecerem, né? Prevenir é sempre melhor. E como a gente faz para atualizar esses drivers? É um processo muito complicado. Para algumas pessoas pode parecer complicado, mas hoje em dia existem programas que facilitam bastante essa tarefa. Eles fazem uma varredura no sistema, acham os drivers desatualizados, baixam e instalam as versões mais recentes, tudo automaticamente. Que maravilha da tecnologia. E você pode dar um exemplo de um programa que faz isso. Pergunto por mim e pelos nossos ouvintes que, assim como eu, não são experts em informática. Claro. Um programa bem popular e fácil de usar é o Driver Booster. Ele tem uma versão gratuita que já atende bem. Você instala, manda escanear e ele te mostra tudo certinho. Quais drivers precisam ser atualizados e te dá a opção de atualizar tudo com um clique. Show! Fica a dica para quem está em casa nos ouvindo. Mas e se, mesmo com todos esses cuidados, o computador começar a dar problema, qual o próximo passo? Aí, o ideal é procurar um técnico de confiança. Mais importante, não tente resolver sozinho, se não tiver certeza do que está fazendo. Muitas vezes a gente acaba piorando a situação, e aí o conserto fica mais complicado e caro. Verdade. É como dizem, quem não sabe pede ajuda. E por falar em ajuda, você oferece vários serviços, né, Marco? Desde a clássica limpeza e otimização do sistema até a recuperação de dados, que é um alívio para quem já passou pelo sufoco de perder arquivos importantes. Sem dúvida. Perder dados importantes pode ser um pesadelo, principalmente quando se trata de fotos de família, documentos, trabalhos da faculdade. Por isso, a recuperação de dados é um serviço que precisa de muito cuidado e conhecimento técnico. E que tipo de problema você costuma resolver nesse serviço de recuperação de dados? Tem de tudo. Às vezes a pessoa apaga um arquivo sem querer e me procura desesperada para recuperar. Outras vezes o problema é mais sério, como um HD que parou de funcionar de repente. Nesses casos eu preciso usar ferramentas e técnicas específicas para tentar salvar os dados do disco danificado. Nossa, que tensão. E como você lida com essa pressão de ter os dados importantes dos seus clientes nas suas mãos? É uma responsabilidade grande, com certeza. Mas também é muito gratificante poder ajudar as pessoas a recuperarem suas informações. É como se eu estivesse salvando uma parte da história delas, sabe? Com certeza. E você já passou por alguma situação que precisou recuperar dados do seu computador? Compartilha com a gente nos comentários. Eu, hein? Bato na madeira, faço backup de tudo. Mas falando em backup, esse é outro ponto super importante para a saúde do seu computador, mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. Falando nisso, Marco, você mencionou que a rapidez é um diferencial do seu serviço. Por que isso é tão importante hoje em dia? Hoje em dia a gente precisa do computador para tudo, né? Trabalho, estudo, comunicação, lazer. Então quando ele dá problema a gente fica perdido. Por isso eu me dedico a resolver os problemas dos meus clientes o mais rápido possível para que eles possam voltar para a rotina sem perder tempo. E como você garante essa rapidez no atendimento? Eu procuro manter minha agenda organizada e otimizar o tempo dos atendimentos. Além disso, invisto em ferramentas e softwares que me ajudam a identificar e resolver os problemas de forma mais eficiente. Entendi. E além da rapidez, o que mais você considera importante no atendimento ao cliente? A transparência e a honestidade são aí essenciais para mim. Eu explico para o cliente qual é o problema, quais as opções para resolver e o custo de cada uma.
Nada de surpresas desagradáveis na hora de pagar a conta. Que bom saber. Ninguém gosta de levar um susto na hora de pagar o conserto, né? Exato. E para que o cliente fique tranquilo, eu ofereço diagnóstico gratuito. Assim, ele pode saber qual é o problema e quanto vai custar o conserto antes de autorizar o serviço. E você, já teve alguma experiência negativa com um técnico de informática? Compartilha com a gente nos comentários. Bom, já que estamos falando em facilitar a vida do cliente, eu também ofereço suporte online para aqueles probleminhas que podem ser resolvidos à distância. E como funciona esse suporte online, Marco? É bem simples. O cliente me liga, me fala qual é o problema e se for algo que eu consigo resolver remotamente, a gente agenda um horário. Eu me conecto ao computador do cliente pela internet, com a autorização dele, e resolvo o problema. Interessante. E que tipo de problema você consegue resolver com esse suporte online? Olha, desde coisas simples, tipo configurar uma impressora, até problemas mais complexos, como remover vírus ou configurar a rede Wi-Fi. Muitas vezes, o suporte online é a solução mais rápida e prática. E você já usou algum serviço de suporte online? Conta pra gente nos comentários qual foi a sua experiência. Mas me fala uma coisa, Marco. Você não acha que o suporte online tem alguma limitação? Tipo, se o problema for mais grave, você precisa ir até o local. É claro. O suporte online é uma ferramenta muito útil, mas tem suas limitações. Se o problema for físico, como um teclado quebrado ou um HD queimado, não tem jeito, o atendimento presencial é necessário. Entendi. Mas me diz, Marco, como a gente pode saber se um serviço de suporte online é confiável? Tem muita gente por aí aplicando o golpe, né? Infelizmente, sim. É preciso ter cuidado. Procure por indicações, veja se o serviço tem um site profissional, boas avaliações de outros clientes e, claro, desconfie de preços muito baixos. Boa dica. E você tem alguma dica geral para quem está procurando um técnico de informática? Busque por profissionalismo. Veja se o técnico tem certificações, experiência na área e boas recomendações de outros clientes. E por falar em recomendação, o que te diferencia dos outros técnicos, Marco? O que você considera o seu diferencial? Além da rapidez, da transparência e do diagnóstico gratuito que eu já falei, eu me preocupo em oferecer um atendimento personalizado para cada cliente. Eu tento entender a real necessidade da pessoa e busco a solução mais adequada para o caso dela. Para mim, não é só consertar computadores, é ajudar as pessoas a terem uma experiência positiva com a tecnologia. Legal, Marco. Adorei saber mais sobre o seu trabalho, sua visão sobre a manutenção de computadores. E você que está nos ouvindo, não deixe de seguir o Marco nas redes sociais e conferir os contatos dele na descrição desse Deep Dive. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Você se sente no controle da tecnologia ou refém dela? Reflita sobre isso. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a importância da manutenção preventiva e dar dicas práticas para cuidar do seu computador. Não perca. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso Deep Dive no mundo da manutenção de computadores. Isso aí, Marco. Antes do intervalo, a gente estava falando da importância da manutenção preventiva, né? Aquela que ajuda a gente a evitar as dores de cabeça digitais. Exatamente. É muito melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. E quando falamos de computadores, essa frase faz ainda mais sentido. Mas, Marco, muita gente acha que a manutenção preventiva é coisa de expert. Sabe, algo complicado demais. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu vou te falar, hoje em dia tem uns programas que facilitam muito a vida. Alguns até trabalham sozinhos, monitorando o sistema e avisando quando precisa de uma limpeza ou atualização, por exemplo. Nossa, que legal. Esses programas fazem tudo sozinhos. Tipo mágica. Quase isso. Eles automatizam boa parte do processo, mas é importante entender o que eles estão fazendo, né? Por exemplo, um programa de limpeza de disco pode te ajudar a se livrar de arquivos temporários, caixas de navegador, aqueles arquivos que ocupam espaço e deixam o computador lento. E você pode dar um exemplo de um programa assim? Algo que a gente possa usar em casa. Claro, o CCleaner é bem popular e fácil de usar. Ele tem uma versão gratuita que já dá conta do recado. Você instala, manda ele escanear o sistema e ele te mostra tudo que pode ser limpo. Daí é só clicar em limpar e pronto. Fantástico, fica a dica para os nossos ouvintes. E além da limpeza de disco, o que mais a gente pode fazer em termos de manutenção preventiva, Marco? Outra coisa importante é manter o sistema operacional atualizado. As atualizações do Windows, por exemplo, trazem correções de bugs, melhorias de segurança, novos recursos. É importante instalar elas para manter o computador funcionando direitinho e seguro. As famosas atualizações do Windows, todo mundo conhece, né? Às vezes elas aparecem na hora errada, mas é por uma boa causa, pelo que você está dizendo. E como a gente garante que as atualizações estejam sendo instaladas certinho? O Windows geralmente configura as atualizações automáticas, mas é bom dar uma olhada se a opção está ativada. Você pode fazer isso nas configurações do sistema. E se você usa um antivírus, certifique-se de que ele também esteja sempre atualizado, porque as ameaças digitais estão sempre mudando. Falando em ameaças digitais, Marco, você acha que o antivírus é suficiente para proteger o nosso computador? Ou a gente precisa de algo a mais?
O antivírus é essencial, mas ele não faz milagre, né? E existem outras medidas de segurança importantes, como usar senhas fortes, tomar cuidado com os links que você clica e os arquivos que você baixa, evitar conectar em redes Wi-Fi públicas sem proteção. Nossa, quanta coisa. Parece que a segurança digital é um assunto bem complexo, né? É, mas não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O importante é ter um pouco de cuidado e seguir algumas dicas básicas de segurança. E se tiver alguma dúvida, pode sempre procurar um técnico de confiança, como eu. Com certeza. E você, ouvinte, já teve alguma experiência negativa com a falta de segurança digital? Conta pra gente nos comentários. Mas me fala uma coisa, Marco. Além da limpeza de disco, das atualizações do sistema e do antivírus, o que mais a gente pode fazer para manter o computador funcionando bem? Olha, outro ponto que as pessoas às vezes esquecem é a organização dos arquivos. Um computador bagunçado, com arquivos espalhados por todo lado, pode ficar lento e difícil de usar. É como se você tivesse uma casa toda desarrumada, sabe? Fica difícil achar o que você precisa. Verdade. Yeah. E como a gente organiza essa bagunça digital, Marco? Tem alguma dica? Claro. Crie pastas para organizar seus arquivos por tipo data ou assunto. Use nomes que façam sentido para as pastas e arquivos para você encontrar eles fácil. E não deixe de apagar os arquivos que você não usa mais. É a libertação digital. Libertação digital, adorei. E você, ouvinte, já fez a sua libertação digital? Conta pra gente nos comentários. Mas me diz uma coisa, Marco. E quando o problema não é software, mas hardware? Tipo, quando o teclado quebra, o mouse para de funcionar, a tela fica preta. O que a gente faz? Aí a coisa complica um pouco, né? Nesses casos, o ideal é procurar um técnico para consertar ou trocar a peça quebrada. Mas antes de correr para assistência técnica, tem alguns testes que você pode fazer para tentar identificar o problema. Que tipo de testes, Marco? Compartilha com a gente. Por exemplo, se o teclado parou de funcionar, você pode testar ele em outro computador para ver se o problema é com ele ou com a entrada USB do seu computador. Se o mouse sem fio parou de funcionar, tenta trocar as pilhas ou ver se o receptor USB está conectado direito. E se a tela ficar preta, mas você ouve o computador funcionando, pode ser que o problema seja com o cabo de vídeo ou com a placa de vídeo. Nossa, interessante. São dicas simples, mas que podem ajudar a gente a economizar tempo e dinheiro, né? Exatamente. Às vezes a solução é mais fácil que a gente imagina. Mas é importante lembrar, nem todo problema de hardware a gente consegue resolver em casa. Se não tiver certeza do que está fazendo, é melhor procurar um profissional. Verdade. E por falar em profissional, Marco, a gente sabe que você oferece esse serviço de reparo de hardware, né? Que tipo de problema você costuma resolver? Olha, desde a troca de peças simples, como teclados, mouses e telas, até consertos mais complicados, como a troca da placa-mãe ou do HD. Eu também faço upgrade de hardware, como aumentar a memória RAM ou instalar um SSD para deixar o computador mais rápido. E você já teve que trocar alguma peça do seu computador? Conta pra gente nos comentários qual foi a sua experiência. Mas me fala uma coisa, Marco, na sua opinião, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem com seus computadores? Eu diria que o erro mais comum é a falta de cuidado com a limpeza, sabe? Limpar a poeira que acumula no gabinete, no teclado, no mouse. Muita gente esquece disso. E qual o problema da poeira, Marco? É só questão de estética? Não. A poeira pode atrapalhar o funcionamento do computador de várias maneiras. Ela pode entupir as ventoinhas, o que causa superaquecimento e pode até queimar as peças. Ela também pode entrar em contato com circuitos e causar curto-circuito. Nossa, que perigo. E como a gente limpa essa poeira do computador? Qualquer pano serve. Não, cuidado! O ideal é usar um pano de microfibra levemente úmido com água ou álcool isopropílico e não use produtos de limpeza fortes, eles podem danificar as peças do computador. Entendi. E tem algum outro cuidado especial que a gente deve ter ao limpar o computador? Sim. Antes de começar a limpar, desligue o computador da tomada e tire todos os cabos. E cuidado para não molhar as partes eletrônicas. Se tiver alguma dúvida, é melhor pedir ajuda para um técnico. Dicas importantes, Marco. Anotando tudo aqui. E você, ouvinte, já limpou seu computador hoje? Conta pra gente nos comentários. Mas me fala uma coisa, Marco. E essa história de usar secador de cabelo para limpar o computador? Mito ou verdade? Olha, eu não recomendo. O ar quente do secador pode danificar as peças do computador. E a força do vento pode espalhar a poeira em vez de tirar. É melhor usar um aspirador de pó com um bico fininho, um pincel antistático para tirar a poeira. Mito desvendado. Então fica a dica. Nada de secador de cabelo no computador. E para finalizar essa parte do nosso Deep Dive, Marco, que dica final você daria para os nossos ouvintes que querem manter seus computadores funcionando bem por mais tempo? A dica final é: faça backup dos seus arquivos importantes. Você pode usar um HD externo, um pendrive ou um serviço de armazenamento na nuvem. Ter um backup garante que você não perca seus dados se o computador der problema. Perfeito, Marco. Backup é essencial. E você, ouvinte, já fez o backup dos seus arquivos hoje. Não deixe para depois. No próximo bloco a gente volta para falar mais sobre. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive. Marco, hoje você abriu nossa caixa de ferramentas digital com dicas incríveis para manter nossos computadores funcionando direitinho.
Mas antes da gente terminar, queria voltar num ponto que você mencionou. A gente depende cada vez mais desses aparelhos, né? É verdade. O computador virou praticamente uma extensão da gente, né? Seja para o trabalho, para o estudo, para se conectar com as pessoas, para se divertir. Às vezes a gente até esquece como era a vida antes do computador. E essa dependência toda me leva a uma pergunta. Você acha que, de certa forma, a gente acaba meio que refém da tecnologia? Olha, é um ponto importante para se pensar. A tecnologia, quando bem usada, facilita a vida, abre um monte de possibilidades, conecta as pessoas. Mas é preciso ter um certo equilíbrio, né? Saber usar com sabedoria sem deixar que ela domine a nossa vida e prejudique outras áreas. Concordo. É como tudo na vida, o segredo é o equilíbrio. E você, ouvinte, como você se relaciona com a tecnologia? Sente que está no controle ou que ela te domina? Compartilha com a gente nos comentários. Mas voltando para o Marco, uma coisa que me chamou a atenção foi a sua paixão por ajudar as pessoas a entenderem melhor seus computadores. Isso vai além do simples conserto, né? É isso mesmo. Muita gente tem medo da tecnologia, acha que é coisa de outro mundo. Mas eu gosto de mostrar que não precisa ser assim. Com um pouco de conhecimento, todo mundo pode usar o computador com mais segurança e autonomia. E você já se sentiu perdido no meio de tanta tecnologia? Conta pra gente nos comentários qual foi o seu maior desafio digital. Marco, você mencionou que um dos seus diferenciais é o atendimento personalizado. Pode nos dar um exemplo de como isso funciona na prática? Claro, imagina que um cliente chega para mim com um computador lento. Eu não vou simplesmente trocar peças ou instalar programas sem antes entender como ele usa o computador, sabe? Pode ser que ele tenha muitos programas abrindo junto com o sistema, ou que o problema seja falta de espaço no HD, ou até mesmo hábitos de navegação que deixam o computador lento. Então, eu converso com o cliente, tento entender o problema a fundo e proponho a solução mais adequada para o caso dele. Entendi. É como um médico que investiga a causa da doença antes de receitar um remédio, né? E falando em solução, você também oferece suporte online, né? Como funciona esse serviço? O suporte online é uma mão na roda para resolver problemas mais simples, sem que o cliente precise sair de casa. A gente combina um horário, eu me conecto ao computador dele pela internet e ajudo a resolver o problema. E que tipo de problema você consegue resolver à distância, Marco? Bastante coisa. Configuração de impressora, problemas com a internet, remoção de vírus, instalação de programas. Muitas vezes o problema é simples, mas a pessoa não sabe como resolver. Aí o suporte online é a solução ideal. E você já usou o suporte online alguma vez? Conta pra gente nos comentários qual foi a sua experiência. Marco, pra gente finalizar, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que querem ter uma relação mais saudável e produtiva com seus computadores? A mensagem que eu deixo é: cuide bem do seu computador. Faça manutenção preventiva, mantenha ele limpo, atualizado, protegido. E não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Lembre-se, a tecnologia deve estar a nosso serviço, e não o contrário. Palavras sábias, Marco. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Marco Moura, que deu uma verdadeira aula sobre como cuidar dos nossos computadores. E se você precisar de um técnico de confiança aqui no Rio, já sabe, Marco Moura é o cara. Os contatos dele estão na descrição do episódio. Valeu, Marco. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. Espero que as dicas sejam úteis para todo mundo. E para você que está nos ouvindo, fica a reflexão. Qual a sua relação com a tecnologia? Você se sente no controle ou refém dela? Deixe seu comentário. Até a próxima.